Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o horário que vocês forem ver esse vídeo, né? Aqui é Douglas Omid, falando de Petit Lenormand, de tarô, do mundo esotérico, né? Hoje é meu dia de falar desse assunto, né? Então vamos falar um pouquinho do Petit Lenormand. Até esses dias eu vi uma pessoa publicando, falando das dificuldades do aprendizado no tarô. Eu achei interessante, né? E resolvi a gente falar disso no Petit Lenormand. Quais as dificuldades que eu vejo das pessoas de aprenderem o Petit Lenormand? Quais os pontos que a gente pode falar para quem está começando a aprender que tem que ficar mais atento, né? Eu achei interessante essa ideia de você falar das dificuldades que nós como professores percebemos nos alunos, tá? Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante de falar é que as pessoas muitas vezes elas querem compreender uma carta isoladamente no Petit Lenormand. Então as pessoas muitas vezes querem entender aquele universo daquela carta e querem um monte de palavras-chave, um monte de ideias relacionadas àquela carta, tá? Tudo bem, é válido a gente ter esse estudo, mas o Petit Lenormand ele vai sempre se definir pelo ambiente, pelas cartas que estão em volta. Então aquela carta que você está aprendendo, seja o Sol, seja qualquer uma delas, até puxar uma aqui para a gente ver, ó, o navio, por exemplo, né? Aquela carta que você está aprendendo, ela vai fazer o sentido conforme a distância que ela está no jogo do consulente e conforme o ambiente que ela está colocado. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um navio longe do consulente, tem um sentido. Um navio perto do consulente é outro sentido. O navio acima do consulente é um sentido, abaixo é outro. Então, você tem que entender todo esse contexto. Não adianta você querer entender o sentido do navio como uma carta isolada. Isso, na hora da leitura, não vai funcionar profundamente. Tá? O Lenormand é tudo contexto. Então você tem que olhar o contexto que as cartas que se tocam. Qual carta está à direita, qual carta está acima, qual carta está abaixo. Uma foice em cima é uma coisa, uma foice embaixo é outra coisa, totalmente diferente. Uma foice à direita é uma coisa, a foice à esquerda é outra. Então é uma série de contextos que você tem que entender das cartas. Tá? Então eu vejo muito aluno meu, mas professor, você está falando dessa carta aqui agora significando isso, eu não estou entendendo onde você está tirando isso. Quando você falou dela, você não falou desse significado. Mas é o contexto que está dando esse significado diferente. Não é a carta em si. Ela continua com o mesmo significado, mas a carta que está descrevendo ela, a carta que está dominando ela, que está em cima, é que está dando essas variações de significados. E isso é entendido com o tempo, é entendido quando você começa a entender essas combinações, essas posições e como elas devem ser lidas. Né? Então, o primeiro ponto que eu vejo a dificuldade dos meus alunos é entender o contexto. Tá? Esse é um ponto primordial, tá? Você entender o contexto das cartas. O Lenormand tradicional, né, ele sempre é o contexto. Carta que está em cima, embaixo, direita, esquerda, esse é o principal ponto de compreensão, e a distância. Né? Perto, longe, o que significa uma carta? Em cartas que perto é uma coisa, longe é outra. Muitas cartas são assim. Né? Já tem outras cartas que não, que perto aquilo está influenciando, perto aquilo não está existindo na tua vida. Né? Então isso é um ponto muito importante de ficar de olho quando você está abrindo uma mesa real, por exemplo. Né? No contexto de um jogo você tem que observar muito essa questão do perto, do longe, do em cima, embaixo, direita, esquerda e o contexto disso que está sendo falado. Outra coisa importante é você compreender o contexto da vida do teu consulente. Quando o teu consulente está numa consulta, ele está passando por determinadas situações, está passando por determinados problemas, que a carta vai ter um simbolismo dentro daquele universo dele. Se for outros problemas, aquelas mesmas cartas podem falar de outras coisas. Então, se você pega lá, por exemplo, eu tenho muitas clientes que são veterinárias, né? Então, você vai ter a carta do trabalho, muitas vezes, é muito comum no caso delas, quando eu abro o jogo para elas, ser a carta do trabalho junto com o cachorro do lado. O cachorro é a carta de saúde. Né? Então você vai olhar aquela árvore como algo que vai crescer a longo prazo. Não, você está vendo um trabalho de saúde com animais, com pets, é muito comum isso. Então você tem que entender o contexto da vida da pessoa também para você entender o jogo. Tem consulente que não gosta de falar, né? Tem consulente que gosta de sentar na tua frente e quer que você fale tudo. Mas a gente tem que quebrar essa mística do consulente. Nós não somos adivinhólogos, nós somos cartomantes, nós somos tarólogos, né? Tarólogos, lenormanólogos, cartomante, que é um resumo de tudo isso, né? Então nós estudamos os símbolos, nós não fazemos adivinhação. Os consulentes têm que entender esse contexto, porque é muito diferente eu entender para uma pessoa que por exemplo, é um empresário, eu vou abrir lá
carta do trabalho do lado de um cachorro e uma árvore vai ter um contexto. Se eu abro para uma veterinária e vai ser a carta do trabalho do lado de um cachorro ou de uma árvore, vai ter outro contexto. Então esses contextos também são importantes. Tá? Esses dois pontos são muito importantes da gente ressaltar na leitura. O terceiro ponto que eu sempre falo que eu vejo dificuldades é você ver certas cartas próximas e você simplificar os símbolos do Lenormand. Por exemplo, cobra é traição. Então você vê uma cobra no jogo, nossa, teu marido está te traindo. Tá? Então não é tão simples assim. Para você fechar uma traição, você tem uma série de posições de cartas que tem que estar em certos contextos para que exista uma traição. Tá? Então, assim, as pessoas não simplifiquem o Lenormand, eles são símbolos diretos, são símbolos muito próximos da nossa realidade física, né? Como o cachorro, muita gente tem cachorro ou lida com cachorro. Então tem, né, essa ligação cachorro, a criança, quem que não tem uma criança, ou que não convive com uma criança na família, ou que não teve contato com criança. Então são coisas muito próximas a nós. Mas não simplifique esse símbolo como algo só palpável. O Lenormand é mais profundo que isso. O Lenormand é uma tradição aí de mais de 200 anos. Tá? Então a gente tem que olhar com mais profundidade esses símbolos. Eu vejo muita simplificação. Ah, cobra é traição. Não, não necessariamente. Vai ter que ter todo um contexto para que aquilo seja traição. Tá bom? Então, esses são os pontos principais que eu acho que a gente tem que observar e que eu vejo a dificuldade das pessoas quando estão aprendendo o Lenormand. Tá bom? Grande abraço a todos, boa semana para todo mundo, bom 2022, né? Primeiro vídeo do ano, né? E vamos seguir em frente aí com o nosso trabalho. Grande abraço a todos e até o próximo.